Então, Tá bom. Está sendo gravado. ok. Agora sim. Tá bom. Pessoal, eu falei para vocês, boa noite a todos. Eu estou com, mais outra vez, eu estou com 3 páginas de gente, a maioria da segunda e terceira página é só o nome, então eu já os cumprimento. É uma alegria estar com vocês. Mais uma vez, é sempre um privilégio para mim, uma honra para mim, poder compartilhar aquilo que eu tenho recebido. E nessa noite eu quero simplesmente declarar algo que eu tenho aprendido com o Senhor e algo que eu creio que está por trás daquilo que vai acontecer, né? Sobre as nossas vidas nesses dias, recebendo esse ensinamento. Em Isaías 61, a palavra diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me Eu vou ungiu. desativar o som de todos, só do pastor Mike vai ficar ligado. Pronto, pastor, pode abrir o seu. Tá bom, voltei. Ok. Em Lucas 4, quando Jesus vai pregar, ele vai ler uma palavra na sinagoga. É dado para ele o rolo de Isaías 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Essa palavra ungiu seria no nosso... A gente podia traduzir messiou, em que ele me fez o Messias, o ungido, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me designou como Messias, tá? O ungido do Senhor, para pregar boas novas aos quebrantados de coração. E aí continua ali falando sobre o ministério do Messias que Jesus acaba revelando. E todo mundo em Lucas 4, quando ele está falando sobre isso, está entendendo exatamente o que ele está falando. Ele está dizendo com todas as letras: eu sou o Messias, que vocês têm esperado já desde os dias de Isaías. Então, são 750 anos, mais ou menos, que Isaías escreveu aquela passagem. Então, esse tanto vocês... E eles estão esperando, na verdade, mais do que isso, porque eles estão esperando um descendente de Davi, né, para reinar sobre Israel. Isso significa um tempo muito maior, tá? 1000 anos, provavelmente. Eles estão esperando esse rei justo, esse sumo sacerdote, para reinar com justiça sobre Israel. E Jesus, quando ele cita essa passagem, ele é interessante, porque, de um lado, ele está declarando que ele é o Messias, né? E que o que ele faz é a missão do Messias. Isso vai ser importante para nós na terceira parte da nossa aula de hoje. Mas, além disso, ele está falando para nós como que ele está ministrando. Porque, como eu disse na primeira aula, eu creio em Filipenses 2, que diz que Deus, que se fez ser humano, ele se esvaziou daquilo que fazia ele ser igual a Deus, para se tornar igual a nós. E habitado pelo Espírito Santo, esse homem, Jesus, fez tudo o que ele fez pelo poder do Espírito Santo que habita nele. E esse é o padrão que ele estabelece para nós. E nisso, eu vou estar falando isso várias vezes, e isso parece... Mas o que você está falando isso quando você está falando sobre a intercessão, o Pai Nosso? O que isso tem a ver? Na verdade, tudo tem a ver. Porque o Pai Nosso só tem significado e só tem um valor e um peso para nós por causa da pessoa de Jesus. Senão, não teria nenhum lugar na nossa vida. Você sabe de alguma oração de um outro rabino daquela época? Não.
É por causa da pessoa de Jesus e a sua importância que essa oração tem chegado a nós. Eu creio que nós temos banalizado não somente a oração, mas tudo relacionado a isso. E é por isso que eu estou colocando esse fundamento. Tá? Falei outro dia que o Espírito Santo é que ensinou Jesus a orar desse jeito. Ele foi ensinado, essa oração foi ensinada pelo Espírito Santo para a pessoa de Jesus. E é nisso que ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Tá? E eu quero declarar aqui para vocês que eu sou um instrumento nesse momento. Eu sou uma voz. Mas eu vou dizer algo para vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus disse que ele, o Espírito Santo, seria o nosso professor. Ele ia ensinar as coisas que Jesus ensinava e ensinar outras coisas que os discípulos não estavam prontos para receber. Tá? Então, de uma forma meio ousada, eu quero falar para vocês que, além das... Primeiro, eu estou pedindo para o Espírito Santo me conduzir em cada palavra. Cada ideia, cada pensamento, cada coisa que eu vou compartilhar, eu estou querendo ser como Jesus falando com vocês sobre esse assunto. Tá? E eu estou dependendo do Espírito Santo para isso. Agora, a questão é que cada um de nós temos uma vida que é diferente um do outro. Eu estou olhando, nós temos 67 pessoas participando aqui, mais algumas pessoas que estão ouvindo em 2 ou 3 no mesmo lugar. E nisso eu estou certo de que as nossas experiências são diferentes. A nossa experiência com Deus é diferente. A nossa experiência de família, a nossa cultura familiar, regional, municipal, espiritual, nacional, é bem capaz de ser bem diferente um do outro. E com isso eu estou contando que o Espírito Santo, além de falar comigo, ele vai falar com vocês coisas que eu não vou nem falar. Tá? Você vai... um pensamento... Sei quando eu falo, às vezes, alguma coisa, um pensamento vai vir. E o Espírito Santo vai estar falando com você. Tá? E nisso eu já sei. Eu vou te perder, talvez 2, 3 minutos, eu vou ficar falando e falando, mas você vai estar pensando sobre algo que o Espírito Santo falou contigo. Tá? E é por isso que está sendo gravado, para você poder voltar e ouvir de novo. E isso é muito importante para todo mundo entender isso. Tá? Eu entendo esse processo do Espírito Santo e quero cooperar com esse processo do Espírito Santo como nosso professor. Amém? Amém. Agora, Beethoven, eu peço para você liberar a tela para eu poder compartilhar. Pronto, está contigo aí. Não, ainda não. Você liberou para outra pessoa. Sério? Não para mim. Deixa eu voltar, então. Tornar anfitrião. Ok. Agora sou eu. Obrigado. Ok. Valeu. Agora deixa eu ver. Só um minuto. Estou me arrumando aqui. Isso. Agora confirma para mim que eu tenho um slide
E a minha face está na tela da galera. Certinho? Iracema, você pode dar um sim para mim? Ótimo. Então tá bom. Quero voltar um pouquinho para algo que nós falamos para completar. Quem é que nos ensina a orar assim? Outro dia, e eu repeti agora há pouco, que essa oração só tem sentido para nós por causa por causa da pessoa de Jesus, tá? E nisso, eu estou querendo que a gente perceba, ele é Emmanuel, como nós falamos, o Filho de Deus, por isso o Pai nosso, o primogênito, que é o nosso exemplo, o mestre dos discípulos, né? Então nós devemos receber o seu ensino, tá? O Senhor, a quem nós devemos obedecer. Mas além disso, ele é rei do reino. Ele sabe como funciona o reino, ele que gerou, ele deu a constituição do reino. Mas uma coisa que eu queria mencionar hoje, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Será que ele sabe interceder? Como sumo sacerdote, que por sinal, Romanos fala que ele está à direita do Pai agora intercedendo por nós, por você e por mim. Enquanto nós estamos aqui falando, ele está intercedendo por nós. E ele é o Messias. Ou seja, essa oração faz parte do plano messiânico. Faz parte do plano que ele está, não somente fez, mas está em desenvolvimento. Ou seja, eu estou querendo passar para você a ideia de que, ao orar como Jesus ensinou, você está cooperando. Isso, para mim, se você está percebendo o que eu estou querendo fazer, eu creio que o Espírito Santo está querendo fazer em nós. As religiões do mundo tratam de gerar para o ser humano um estado de felicidade. E parece que o alvo dessas religiões é simplesmente gerar felicidade para nós. Então, tudo que se faz é voltado para o ser humano. Mas na nossa fé cristã, não. Nós é que somos chamados para morrer para nós. E Deus sabe que a plenitude que nós tanto queremos, a vida abundante que tanto queremos, está em cumprir a vontade dele. E quando eu estou participando da missão do Messias, como ele ensinou, é nisso que, na verdade, eu estou me realizando. É nisso, com todos os desafios e tudo mais que eu vou encontrar, a verdadeira felicidade que está em Cristo. Então, eu estou querendo que a gente perceba que essa oração tem sido ensinado mal, se tornou para muitos apenas uma repetição vã, um ato religioso e algo voltado para si. É tipo, o Pai Nosso, na verdade, tem sido para muitos o meu Pai. Pai meu, eu quero para mim. E as pessoas, quando a gente para avaliar, quando se faz essa oração, é dentro de um contexto religioso e voltado para eu receber a bênção de Deus, para receber aquilo que eu quero receber. Quando o contexto que a gente vai continuar vendo hoje é totalmente diferente. Mas, além disso, eu queria que a gente percebesse, esse Messias significa o ungido.
Uma coisa que para mim é importante nesse momento, eu estou compartilhando isso bastante ultimamente. Quando a gente vê a palavra ungido ou Cristo, a gente deixa de relacionar isso à palavra Messias. Porque Messias não vem do grego, do hebraico. Ungido é português e Cristo, grego. Mas essas três palavras, Messias, ungido e Cristo, significam a mesma coisa. Na nossa língua, português, significa ungido. Mas quando chega no mundo do Novo Testamento, é escrito Cristo. Só que Cristo só tem o valor Cristo por causa de tudo, de todo o peso, de toda a bagagem, de tudo que foi profetizado do Antigo Testamento, tá? Sobre o Messias. Então, quando a gente pensa na palavra cristão, por exemplo, eu vou fazer a pergunta: como é que eu posso ser um cristão se eu não vou fazer? Se eu não vou interceder segundo o ensinamento do Messias, do mestre, do sumo sacerdote, do rei, do Senhor? E a gente vai observar hoje que a prática dessa oração não foi uma prática litúrgica. Em nenhum dos textos bíblicos é um momento litúrgico. E a gente vai acabar vendo que essa oração é a oração que Jesus mesmo fazia na sua intimidade com Deus Pai. É muito importante a gente entender que eu ser cristão significa de eu ser um discípulo do Messias que entende que fui encarregado a continuar a missão do Messias. E se ele orava assim, eu não tenho outra coisa para fazer senão orar assim. E é nisso que eu busquei o Senhor e pedi: então, Senhor, me ensina. Agora, tem uma coisa a mais, que para mim é muito significante. Jesus, quando se fala de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, em Efésios 4, a palavra diz que ele foi concedido. Pergunto para vocês, quem foi o primeiro apóstolo? O primeiro profeta? O primeiro evangelista? O padrão do pastor? O padrão do mestre? A palavra diz em Hebreus que Jesus é o apóstolo da fé. E esse perfil apostólico faz parte da missão do Messias, que é necessário que chegue a uma manifestação na igreja. Existe por quê? Porque a igreja tem uma função apostólica. Mas essa oração, então, é a oração do apóstolo. Então, apóstolos deviam seguir o exemplo do apóstolo. E assim, ele é o profeta. A mulher samaritana: vejo que tu és profeta. Mas ele é o profeta da nova aliança. Ele é o padrão para todos os profetas. E todos que vão ministrar de alguma forma profeticamente. Essa, então, é a oração dos profetas. E ele é o evangelista que prega boas novas. Essa é a oração do evangelista e do pastor e do mestre. E eu estou querendo que a gente perceba isso
justamente por causa da importância da pessoa de Jesus. Quem é? Hoje em dia, eu vejo poucos apóstolos ensinando. Inclusive, uma das minhas crises é que eu percebi que, quando eu entrei no mover de intercessão e batalha espiritual nos anos 90, quase ninguém estava falando sobre essa oração. E eu não sei para você, mas isso para mim gerou um problema, e um problema sério. Porque eu já compartilhei com vocês que eu tinha recebido uma missão de Deus. E eu comecei a perceber, quanto mais eu falava sobre isso, mais as pessoas, não, mas essa é aquela oração católica. Essa é aquela oração litúrgica. Não, que isso é aquela oração que as crianças estão decorando e elas estão fazendo performance para a igreja na hora que vai subir lá no palco e Pai Nosso que estás nos céus. Quantas crianças são ensinadas a fazer, a orar assim, com toda a fé? Então, para mim, de repente se tornou extremamente importante por causa da pessoa de Jesus. Quem é que está ensinando isso? E eu não posso imaginar mais que ele estaria ensinando sobre isso e iria dizer, portanto, vós orareis assim, e quando orardes, dizei, se não fosse uma coisa extremamente importante. E aí eu quero continuar com a nossa... no lugar que a gente estava vendo, filhos e reino de sacerdotes. Israel é meu filho, meu primogênito, de Êxodo 4, 22. Israel é um reino de sacerdotes, Êxodo 19, 5 e 6, a gente viu na semana passada, no domingo. E a prática sacerdotal desse povo, como parte da aliança, foi a prática dos sábados, anos sabáticos, as festas, tá? E nisso eu queria que você visse algo. Abre comigo hoje em Números 3. Abre a sua Bíblia em Números 3. E eu estou querendo mesmo que você manuseie a sua Bíblia, tá? Por isso eu podia ter colocado aqui no slide, mas eu queria que você visse isso na página mesmo, da palavra. Em Números 3, a gente precisa entender que Deus já está com o povo, ele está enumerando o povo, ele tem enumerado no capítulo anterior. E é uma coisa muito interessante a gente ver... Peraí. Isso. Versículo 11 em diante. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Eu estou querendo falar sobre isso que Deus me mostrou, porque na nossa cabeça a gente erradamente tem pensado que Israel era uma nação qualquer, com uma tribo sacerdotal, os levitas, e dentro da tribo de Levi, a casa de Arão é separado como sacerdote, ou separado para servir o Santo dos Santos. Mas o povo vive tipo como qualquer outra nação. E nisso, se é o nosso pensamento, é um pensamento errado. Porque a palavra diz aqui, o Senhor continua, e ele diz em versículo 13,
Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que eu feri todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Então, vamos pensar para avaliar o que estava acontecendo. Naquele dia que o Senhor feriu os primogênitos, outra coisa aconteceu. Ele mandou matar o cordeiro para cada família e passar o sangue do cordeiro nos umbrais. E é por causa desse sangue que Deus consagrou para si todos os primogênitos de Israel, Israel sendo a nação primogênita de entre as nações. Lembra Êxodo 4? Israel é meu filho, meu primogênito. Então, esse sangue do cordeiro, no reino do Espírito, consagrou para o Senhor a nação de Israel como nação sacerdotal. E dentro de cada família, os primogênitos para servir ao Senhor. Como isso servir ao Senhor? Ele iria separar, se não escolhesse. Nós sabemos que ele está para escolher uma tribo para substituir os primogênitos. Mas qual seria a função dos primogênitos? Israel como nação, todas as tribos, todos os lares, as famílias, tinham seu primogênito. No dia em que foi passado o sangue do cordeiro, a nação de Israel foi consagrada ao Senhor dentre as nações e o primeiro filho de cada família, foi consagrado ao Senhor para servir ao Senhor diante do povo de Israel. Fazendo o quê? Facilitando o ensino e execução da função sacerdotal da nação. Deixa eu falar logo o que eu estou falando. Quando celebrou a Páscoa, não foi só os levitas. Os levitas foram separados para ajudar a facilitar, ensinar Israel sobre a Páscoa e ajudar cada tribo, na hora de celebrar a Páscoa, a celebrar a Páscoa dignamente. E assim Pentecostes e assim Tabernáculos. Todos os momentos que o povo foi chamado para o Senhor. Todo mundo celebrava os sábados. Todo mundo celebrava os anos sabáticos. Todo mundo, a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Todo mundo. Então, antes dos levitas, os primogênitos foram separados para essa causa. Mas é evidente que Deus resolveu que não quis tirar os primogênitos de todas as famílias. Talvez, especulação minha, talvez ele pensasse que isso iria gerar uma tristeza muito grande no coração dos pais, no coração das mães, por exemplo. Como é que vai tirar o meu primogênito? Os pais, como é que vai tirar o meu primogênito? A primogenitura era uma coisa muito importante, de pai para filho. Então, nós estamos enxergando aqui em Números que Deus resolveu. Aí, versículo 14. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos do Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. Desculpa, eu tenho que parar para
admitir mais algumas pessoas na sala. Contos, versículo 16. E Moisés contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes, tá bom? Então, o que o Senhor fez, não foi esse que eu queria ver. Primeiro o Senhor mandou contar tá. Volta para o versículo 12, que eu vou só falar. Eu esqueci qual versículo que fala sobre isso. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio do povo de Israel, dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. O que Deus mandou fazer? Ele contou todos os primogênitos de Israel que foram consagrados a ele lá no Egito. Ele contou. Se não me engano, o seu número chegou a 22.000 em capítulo 2. Depois eu vejo exatamente a palavra, mas chegou a 22.000 primogênitos. E aí ele mandou contar o número dos homens em cada tribo acima de uma certa idade. Justamente na intenção de substituir os 22.000 com os homens da tribo, ou com a tribo que chegasse mais perto desse número de 22.000. E esse número caiu para os levitas. Os levitas não foram escolhidos por causa, por exemplo, a gente iria pensar, se primogenitura é tão importante, por que a tribo que é primogênita não foi escolhida? Levi, se não me engano, na minha memória, é o quarto filho de Jacó. Tá? Por que Levi e não o primeiro? Porque o seu número era mais próximo ao número dos primogênitos. Eu estou falando sobre isso para a gente entender algo, porque há uma comparação que a gente precisa fazer entre o sacerdócio do Antigo e o sacerdócio do Novo. Nós temos pensado, que apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é uma casta acima, como os levitas em Israel se tornaram uma casta sacerdotal acima do povo. Mas nós precisamos entender que quando os levitas fizeram isso, eles erraram. Eles erraram. Eles eram iguais. E nos dias de Jesus, o que tinha acontecido foi que os sacerdotes usurparam o sacerdócio nacional e desprezou o povo que Deus prezou. Tanto é que Jesus, quando veio, não focou nos levitas e nos sacerdotes. Ele focou no povo. Hoje em dia não seria diferente. E nisso eu estou querendo falar algo que para mim é muito importante. Parte da razão que a gente deixa essa oração que a gente chama de Pai Nosso é porque isso nos humilha. É muito simples. A gente quer reconhecimento, a gente quer ter a resposta, a gente quer ser alguém no meio de todo esse plano. Só o Pai Nosso. Isso, na verdade, ofende o nosso orgulho.
E eu preciso dizer para vocês, como eu já falei, professor de seminário, missionário enviado, tantos anos de ministério e tal. Quando o Senhor falou comigo, Ele me botou no meu lugar e me mostrou tamanho arrogância. Nós somos, como Israel é uma nação, um povo sacerdotal, como igreja nós também o somos. Os levitas foram separados para substituir os primogênitos. A nação é sacerdotal. E dentro da nação existem funções, mas todas as funções são sacerdotais. E aí a gente precisa ir para 1 Pedro 2. Quando a gente vai ver a sequência, a sucessão sacerdotal que tem entre as alianças, a gente tem que olhar 1 Pedro. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aí, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quando a gente vai parar para avaliar essa passagem, quem é Pedro? Bom, Pedro é um dos discípulos, um dos 12. E dentre os 12, ele é um dos 3. Pedro, Tiago e João, que parece que eram entre os 12 mais próximos que os outros. Pedro, nesse momento, está na condição ou na função de um pai espiritual, uma figura paterna para os recém-nascidos em Cristo. E como Moisés cumpriu uma função paterna como profeta diante do povo que tinha nascido passando pelo Mar Vermelho, a Bíblia até fala sobre isso, fazendo uma comparação com o novo nascimento. Israel nasce de novo passando pelas águas e é levado a Deus para selar uma aliança com o Senhor e receber dele a função que eles têm agora nessa aliança. Então, é uma figura paterna revelar o destino do filho, ajudar o filho a encontrar esse destino. E agora, Pedro está fazendo isso com os recém-nascidos em Cristo. Tudo bem, eu nasci de novo, e daí? E agora? Nasci de novo, eu estou em Cristo, e agora? O que eu faço? O que isso tem a ver agora com a minha vida? Como é que isso muda a minha vida? E tem, na verdade, todo um testamento que profetizou sobre a nossa vida, que é um povo do Antigo Testamento, profetizando para nós o que a gente pode estar vivendo. Olhe no rodapé da sua Bíblia, por favor. Veja que quando se fala do capítulo 2, versículo 9,
Se não consta ali nas anotações do rodapé, Êxodo 19, 5 e 6. Consta? Nas anotações de rodapé? Êxodo 19, versículos 5 e 6. Eu não estou vendo todo mundo aqui, infelizmente. Consta para alguém? Alguém está vendo isso? Anotações em relação ao versículo 9 do capítulo 2. Para aqueles que têm referência cruzada. Eu estou vendo um sim aqui, do Jean. Que bom. Se você tem uma Bíblia que tem anotações no rodapé, provavelmente consta ali Êxodo 19. Isso por quê? Porque Pedro, em versículo 9, está citando exatamente o que eu falei agora há pouco sobre Êxodo 19, quando Moisés fala com o povo de Israel de ser uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Pedro está, nesse momento, profeticamente, lançando mão do manto sacerdotal que está sobre Israel e está estendendo, puxando esse manto e estendendo sobre a igreja. Ou seja, o povo sacerdotal da nova aliança é todo mundo que está em Cristo. Então, todo mundo levanta a mão. Eu posso dizer assim, fala para o seu vizinho. Eu sou sacerdote da nova aliança. Eu sou sacerdote da nova aliança. A gente precisa entender isso. E você vai perguntar para mim, então, mas como é que fica a questão de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Nós somos pais espirituais para ensinar todos os filhos no seu sacerdócio. Simples. Assim como eu não sou melhor que meu filho biológico, eu não sou mais importante que ele, não tenho um valor, eu tenho anos de experiência que ele não tem. Mas agora ele tem experiência em coisas que eu não tenho. E era para ser assim na igreja. Todos nós somos sacerdotes. E eu creio que Deus está esperando um momento para fazer algo muito tremendo e muito grande. Para aqueles que vão dizer, Senhor, eu sou esse sacerdote dessa nova aliança. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou. Em Cristo, eu sou. Eu quero. Eu acho extremamente importante a gente entrar nessa dimensão e nos alinhar com isso. E esse, para mim, é o alinhamento que Deus vem falando para a igreja desde 2016. A gente se alinhando com o propósito do Senhor de tornar todos os cristãos sacerdotes, não de ter um sacerdócio à parte superior, não de ter um clero e uma parte clero e uma parte leigo. Não. E essa é uma questão também em que o Senhor faz para ofender, tá? O orgulho nisso. Realmente, ficando nessa oração, isso iguala todo mundo. Mas se a gente aceitar, a gente vai encontrar as profundezas em Cristo, porque essa oração é dele. Então, Pedro, como figura paterna, está ensinando à igreja que a igreja é povo sacerdotal da nova aliança. Aliança feita agora não no sangue de um cordeiro, um animal, mas no sangue do Cordeiro de Deus.
E por isso essa aliança e esse sacerdócio é superior à aliança antiga e ao sacerdócio antigo. Não me chama de levita, que eu não sou. Eu sou da ordem de Melquisedeque, cujo sumo sacerdote é Cristo Jesus. Não sou levita, portanto, não me chame de levita. Levita é coisa da antiga, da aliança inferior que profetizou, que é uma sombra da aliança que a gente vive hoje. E a aliança feita pelo Messias. Só para a gente entender a importância disso. Não é qualquer um. Agora abre em Apocalipse, 1º capítulo. Oh, gente, como eu gostaria de falar sobre isso. Veja, quem quiser, anota aí, lives de setembro, que fica no meu canal do YouTube, tá? Lives de setembro. E você pode procurar esses vídeos que eu fiz durante um mês, para você poder entender algumas coisas sobre Apocalipse e sobre o que isso tem a ver com as igrejas, a começar com Éfeso. Você vai ser, com confiança, você vai ser abençoado. A gente precisa lembrar, nesse momento, que João foi arrebatado para a presença do Senhor, e Jesus está mostrando coisas para ele, e ele tem que escrever o que ele vê, e tem uma certa hora que Jesus pede para ele escrever certas cartas. Então, Jesus dita para ele cartas, que é capítulo 2 e 3. Mas, no dedicatório do livro, tá? Não das cartas, do livro, capítulo 1, versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tá? Então, nesse momento, eu posso adiantar que das 7 igrejas do avivamento que aconteceu em Éfeso, 5 delas, inclusive a igreja em Éfeso, recebem a palavra de arrependimento. Todas elas, de alguma forma, estão caídas. Mas ele dirige a palavra: lembra-te, pois, de onde caíste, para a igreja em Éfeso. Ou seja, essas igrejas estão desviadas. Dentro de 30 anos depois que Paulo foi e Deus fez o que fez. E quando João vai escrever, na inspiração do Espírito Santo, o que o Espírito Santo coloca no coração de João para falar com a igreja lembra que quando o sangue do Cordeiro foi derramado, você foi liberto dos seus pecados, mas ele te constituiu filhos, tá? Porque ele fala,
para Deus, para seu Deus e Pai. Tá? Então, a primeira coisa lembrada é filiação. E ele diz, constituiu reino sacerdotes. Tá? Então, ele lembra do sangue com que eles foram constituídos. Ele lembra a filiação que eles têm em Cristo Jesus. E ele lembra a função sacerdotal, que para mim são as coisas essenciais que, de alguma forma, essas igrejas deixaram. Ou seja, João está falando, na inspiração do Espírito Santo, sobre as coisas, as questões mais básicas, mais fundamentais. Tá? É muito importante a gente entender isso. E ele fala sobre algo que é o sacerdócio, e ele diz constituídos. Ele nos constituiu reino. Eu queria que você entendesse que o reino funciona segundo a vontade do rei, não segundo a nossa vontade. É nisso que a gente pode chamar Torá, a constituição do reino, segundo a antiga aliança. E o Sermão do Monte, a constituição do reino, segundo a nova aliança. Não que vai abolir a antiga, e sim a nova vem cumprir a antiga. A gente precisa entender que essa oração tem tudo a ver com isso. E eu creio que é por causa disso que a gente banalizou essa oração. Porque a gente deixou nosso sacerdócio, a gente deixa a questão de ser filho de Deus, a gente deixa de se envolver nas obras do Pai. Eu estou falando de forma geral como igreja, tá? Eu não estou falando todo mundo aqui. E com isso, uma igreja que não está fazendo a missão do Messias, eu posso simplesmente falar uma coisa muito simples. A igreja hoje vive para pregar boas novas aos quebrantados do coração, pregando arrependei-vos, pois é chegado o reino, vive para curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos, porque essa foi a missão messiânica. Esse é o padrão do Messias que ele estabeleceu. Aí eu vou dizer, estamos desviados disso, como igreja. Eu estou ansiando um Pentecostes nos nossos dias que nos dê o poder do primeiro Pentecostes para a gente fazer as obras do Pai como Jesus fazia. Na mesma dimensão, no mesmo poder, na mesma autoridade. Porque eu creio que Jesus deu a sua vida, derramou seu sangue, sofreu tudo que sofreu, com isso em mente. Com esse propósito. Para que a gente recebesse o mesmo Espírito para reproduzir em nós o mesmo caráter e ministério de Jesus. E eu creio que isso é reservado. Para isso nós fomos constituídos reino e sacerdotes do nosso Deus e Pai. Mas é interessante porque Apocalipse não deixa isso somente em capítulo 1. Isso foi pregado a João quando ele estava arrebatado, capítulo 5, versículos 9 e 10.
e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, nesse momento, o João está observando uma multidão. Eu creio que ele está vendo o momento futuro, porque quando ele morreu, o evangelho não tinha chegado a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas. Nós somos essa geração. Eu creio que João estava vendo a nossa geração e os 24 anciãos, os 4 seres e 24 anciãos, estavam cantando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mais uma vez, só que agora é uma canção nova sendo cantado pelos seres celestiais. Ou seja, eles estão cantando no céu uma verdade. Eu estou falando isso porque nós precisamos nos ver como sacerdotes do Senhor. A nossa identidade de filho nos conduz à função sacerdotal. Jesus era filho que veio para fazer as obras do Pai. E esse foi o seu sacerdócio. Nós somos predestinados a sermos conforme a sua imagem e semelhança, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, você é sacerdote. João está vendo uma hora do futuro e, mais uma vez, a palavra constituídos. Reinam com o Senhor sobre a terra. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu sei que existe uma tradução que diz reis e sacerdotes. Eu tenho estudado a língua original e em 2 sentidos, tanto a língua original quanto a questão do sentido não faz sentido. Tá? No reino de Deus há um rei. Há muitos que reinarão com ele. Por exemplo, no Jardim do Éden, Adão não era rei. Ele tinha recebido o domínio. Ou seja, ele estava exercendo uma autoridade conferida. Se nós vamos entender o nosso domínio como extensão ou como uma autoridade conferida da parte do rei, que é o último, o rei que é o supremo, beleza, tudo bem. E nisso nós temos domínio por causa da autoridade que nós temos recebido dele. Mas no nosso português, onde você tem 10 reis, você tem 10 reinados. E no reino de Deus, um reino dividido, nós precisamos entender que há um rei, ele estabeleceu o seu reino, e os sacerdotes, pela função sacerdotal, participam do exercício governamental do rei. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Quando eu fui para o Egito, era 2014. E lá
o nosso guia chamava Mohammed, né? Nome muito comum no Egito. E nesse momento, o Mohammed estava falando com a gente e eu tinha pedido algo do Senhor. Eu tinha orado, eu tinha falado assim, Deus, faz Mohammed falar coisas que eu preciso ouvir. Eu estou pedindo para o Senhor conduzir a boca dele de alguma forma para que ele fale coisas que eu preciso saber do Senhor. Porque é como se fosse, ele é muçulmano. E ele está falando sobre o antigo Egito. Então, ele deve ter alguma coisa que ele vai falar que vai entregar alguns segredos do adversário, né? E vai ter para mim, uma novidade, talvez uma revelação. E nisso foi muito interessante. A gente estava no Museu do Cairo, ele falou, tem uma coisa que vocês cristãos não entendem muito bem. Todo mundo vem aqui, mas não entende. Ele falou assim, os reinos do Egito, dos faraós, eram reinos de sacerdotes. O quê? O que ele falou? Reino de sacerdotes? Ele falou, o faraó era a figura de um rei. O título era faraó, como o título é rei. O governo estava debaixo dele, mas ele tinha alianças com todos os deuses do Egito. Então, além de rei, ele era sumo sacerdote. E a nação vivia em função do calendário religioso da adoração e cumprimento, renovação das alianças com os deuses do Egito. E é por isso que, quando um rei, tá, que era o rei Akhenaton, tá, declarou o monoteísmo, tá, ele tinha um reinado curtinho. Por quê? Porque os sacerdotes acabaram com ele. Porque se tem só um Deus, como é que ficam os sacerdotes? Precisa ter 10, 15, 20 para envolver o povo, para levar o povo a uma entrega. Nós precisamos entender que é das trevas. Então, como que vive os médiuns do espiritismo no Brasil? Das oferendas, dos despachos que eles estão mexendo. Então, lá no Egito era assim. E assim, os sacerdotes faziam parte do governo debaixo do faraó. Eles tinham tanto uma função governamental quanto uma função sacerdotal. Então, quando Deus fala com Israel, reino de sacerdotes, eles têm uma referência. Não é vago para eles. Ou seja, quando Israel está ouvindo isso, isso é levado para o povo. Nos dias de Jesus, o povo está entendendo, nós vamos reinar com o Messias. Ele vai ser o Supremo e nós vamos ter a autoridade conferida. É por causa disso que Jesus, a palavra diz, quando ele chamou os discípulos, ele lhes deu autoridade para curar toda sorte de enfermidade e expulsar demônios. Ele lhes deu autoridade.
Ele lhes deu autoridade. Ele lhes deu autoridade. Eles entendiam essa questão da autoridade conferida. E nós precisamos entender isso em relação a nós. Não somente, nós não vivemos como nos dias dos discípulos, em que a autoridade foi conferida apenas. Nós temos dentro de nós o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Algo que durante aqueles dias os discípulos não tinham. E mesmo assim, eles estavam curando enfermos e expulsando demônios. Não 100% como Jesus. Mas quando eles receberam o poder de primeiro Pentecostes, eles passaram a fazer a mesma coisa. E todos foram curados em Atos 5. É importante a gente entender isso. Eu creio que, aliás, o que o Senhor, e eu vou falar sobre isso nos próximos pontos, se a gente não entender essa questão da nossa filiação e sacerdócio, não tem por que fazer a oração. Deu para entender? A oração apenas se torna uma oração religiosa e pessoal. Algo que eu quero falar para mim. Um amuleto até para algumas pessoas que acham que são palavras mágicas. Da forma que é usado em algumas religiões. Apenas palavras vãs. Mas quando nós andamos na nossa filiação em Cristo Jesus e entendemos que somos aqui como sacerdotes, incumbidos com a continuação da missão do Messias, então essa oração se torna uma oração, e nós vamos estudar agora essa oração nessa perspectiva. Não da perspectiva de uma oração religiosa ou litúrgica, e sim de filhos da família sacerdotal do Senhor. Então, abre a sua Bíblia. E hoje eu só vou até às 9h30, tá? Só avisando. Então, aguenta mais uns... Eu acho que nós temos 17 minutos. Mateus 6. Até aí, tudo bem? Alguém tem uma pergunta? Se tiver uma pergunta, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta. Então, amém. Vamos em frente. Em Mateus 6, a gente chega no Sermão do Monte, onde Jesus começa a falar sobre oração. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Eles não estão orando para serem ouvidos por Deus, e sim pelos homens. Então, os elogios dos homens é a recompensa deles, é o galardão deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele está dizendo que se você quiser ser ouvido diante do pai, separa-te e o pai vai te ouvir. Ele vai te atender. Com isso, na aplicação dessa oração, Jesus já está dizendo com todas as letras, se você orar desse jeito, o pai está inclinado para te ouvir.
O Pai está inclinado, não pelas palavras, mas pela atitude do seu coração. O Pai que está em secreto, ele vai avaliar o teu coração. Ele está inclinado e vai ouvir. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o dia que tendes necessidade antes que peças a Ele. Uau! Agora, me ajuda aqui. Todo mundo dá uma olhada na sua Bíblia. Mateus 6 fica na sua Bíblia entre Mateus 5 e 7? Sim, Mike, sim. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou querendo ver um contexto maior. Eu já observei que Jesus foi falar sobre essa oração para o povo sacerdotal do Senhor, um povo incumbido do sacerdócio do Senhor na terra naquela época. Mas, além disso, ele está falando sobre a oração no meio de um sermão. Se você avaliar, esse sermão tem 111 versículos. Eu sei que são 3 capítulos. No início fala dos discípulos que estão com ele, mas no final fala da multidão que está logo atrás dos discípulos. Então, quem está reunido no momento que Mateus está lembrado desse momento, tá? São os discípulos e a multidão. Agora, a gente precisa lembrar que provavelmente ele está na região da Galileia. A Galileia, em Israel, é a região também de muitos gentios. Tá? Então, havia muitos estrangeiros também morando naquela região. E eles estavam entre, tá? As pessoas que estavam ouvindo. Beleza. O que é o Sermão do Monte para você? É um sermão que Jesus pregou uma só vez? Quem sabe tem alguém aí no nosso meio que tem um ministério itinerante. A natureza de um ministério itinerante é que você costuma falar a mesma coisa em todos os lugares que você vai. Então, você acaba repetindo. Quero fazer uma pergunta. Jesus tinha um ministério itinerante? Sim, de cidade em cidade. Quando eu parei para pensar sobre isso, logo eu cheguei à conclusão que, peraí, esse sermão não foi pregado uma vez, não. E, na verdade, que quando a gente compara com Marcos e com Lucas, a gente vai ver os elementos que estão nesse sermão em outros textos separadamente, que é exatamente a minha experiência como ministro itinerante. Que, às vezes, eu não vou falar, ou, vamos dizer, o volume todo do que eu tenho para falar, eu vou falar uma parte aqui, uma parte lá, uma parte com esse grupo, uma parte com outro grupo. E, de repente, eu estou enxergando nos evangelhos exatamente aquilo que eu tenho conhecido como ministro itinerante. Mas aí que eu vou compartilhar com vocês algo que eu creio. Tá? Isso eu não posso dizer que isso não está escrito assim, mas são deduções de coisas da palavra. Nós sabemos que toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então, não é um evangelho que é inspirado mais que os outros. Então, a gente tem que fazer a pergunta: como é que eu vou conciliar aparentes diferenças?
E por que é falado no contexto de um sermão aqui e em outros textos menores e trechos menores, separadamente em outros evangelhos? E é aí nisso que eu cheguei à conclusão que eu compartilhei com você. Mas eu creio que Deus, na inspiração do Espírito Santo, levou Mateus a escrever o sermão básico, que eu chamo a proposta do Messias, que foi pregada de cidade em cidade. Ou seja, nós temos o texto completo aqui. E trechos em outros momentos, repetidos. Deu para entender? Então, quando a gente para, então, para pensar assim, e Jesus está pregando, indo de cidade em cidade, se apresentando como Messias e apresentando o seu propósito, a gente precisa entender, porque ele está apresentando o propósito de um novo reino. É por isso eu já falei, o Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Reino. Então, esse sermão é a proposta do reino, a proposta do Messias e o reino que ele vai levantar. Ele está explicando como funciona o reino dele. E nesse momento, Israel está vivendo o pior momento da sua história. Por que eu digo o pior momento? Porque Israel está vivendo a invasão e a subjugação de Roma. Israel está vivendo a fase pré-escravatura, mas já está sendo escravizado. Por exemplo, os soldados romanos naquela época, quando Jesus fala anda a segunda milha, ele está se referindo a uma prática dos soldados romanos que carregavam tipo 20, 25 quilos de armadura nas costas e para descansar, eles podiam chamar qualquer homem para então carregar a sua armadura suada, fedida, suja, por uma milha para que o soldado pudesse descansar. E Jesus está dizendo, anda a segunda milha. Não anda uma milha só. Anda a segunda milha. Imagina. Eles estão vivendo um momento de invasão adversária. Eles estão vivendo como escravos na sua própria terra. E eu não sei quem tá assistindo The Chosen, né? Mas essa série relata muito bem essa invasão. E essa opressão que eles estão vivendo no dia a dia. E a palavra diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no pior momento de pecado, de opressão, pior momento, ele vem oferecer a solução. É como se ele chegasse a cada cidade, eu entendo, e ele perguntasse ali, vamos dizer na praça pública, com a multidão que tivesse ali, porque ele tinha curado os enfermos ali, e aí juntou muita gente, e ele começa a falar. Ele está perguntando, vocês estão observando as evidências das trevas? O reino das trevas, Roma com seus deuses, Roma com suas práticas, a opressão.
Vocês querem viver esse roubo? Vocês querem viver essa opressão? Vocês querem continuar nisso? E lembra que tinha um grupo chamado Zelotes que estavam esperando que o Messias fosse um general de guerra feito Davi e que simplesmente vencesse, levantasse um exército para vencer e expulsar o exército romano e libertar Israel de Roma. Eles estavam querendo uma libertação política. E foi a decepção de Judas e os outros zelotes que Jesus não veio com esse propósito. Ele estava tratando daquilo que ficava por trás. Há um reino espiritual, o império das trevas que sustenta isso. E eu vim tratar sobre isso. Vocês querem que isso continue? E ele está esperando que, ouvindo ele e vendo as obras que ele está fazendo, os sinais e maravilhas, que eles vão responder: nós queremos o Messias. Nós queremos esse reino. Nós não queremos mais isso. Aí Jesus tem duas palavras: arrependei-vos e, portanto, vós orareis assim. De cidade em cidade. De cidade em cidade. Porque a missão do Messias é pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A missão do Messias é curar os enfermos. A missão do Messias é expulsar demônios. A missão do Messias é ressuscitar os mortos. A missão do Messias é purificar os leprosos. Ele faz tudo isso pregando. Quem responde em arrependimento, ele diz: e, portanto, orareis assim. Você quer esse meu reino? Você vai orar desse jeito. E com isso eu quero fazer uma observação. Jesus começou um mover de intercessão que tem durado mais tempo que qualquer outro. De cidade em cidade, de nação em nação, de geração em geração. E embora desvalorizado, até às vezes banalizado, não foi perdida essa intercessão. Eu creio que nós estamos vivendo um momento em que o Senhor está dizendo: vocês não... 2020, né, gente? O mundo se tornou como Israel nos dias de Jesus. Quem não está prestando atenção precisa acordar. Vocês querem viver essa opressão? Vocês querem viver, continuar nesse roubo? Vocês querem continuar nessa destruição, nessa mentira, nessa decepção, nessa opressão que existe? Querem? Arrependei-vos. E, portanto, orareis assim. Eu sim creio que Jesus está fazendo essa mesma convocação nos nossos dias. E eu creio que eu sou uma voz para essa convocação. Ou seja, por que eu vou orar como Jesus ensinou? Porque eu estou arrependido, não quero viver esse império das trevas e eu quero que venha o seu reino. Simples. Não é complicado. A gente vai, e para todo mundo entender, a gente vai chegar o dia que a gente vai aplicar isso a toda e qualquer circunstância de intercessão. Porque eu creio que, embora sejam palavras específicas, são também parâmetros para manter a gente dentro de uma intercessão que segue
o caminho que é o Senhor, justamente para a gente não interceder manipulando as coisas. E sim interceder segundo a vontade do Pai. Então, eu vou continuar no domingo, mas hoje eu quero eu faço essa oração, por quê? Porque faz parte do meu papel sacerdotal em Cristo e porque eu quero que venha o reino dele. Mediante a sua proposta, eu digo sim, eu quero o seu reino. Eu quero toda a expressão desse reino, já que é possível. E no final das contas, eu quero que o Senhor volte estabelecer o seu reino em Jerusalém, que vai ser a nova Jerusalém. E eu quero viver aqui na terra debaixo do teu governo, que é justo. Quero. E que seja logo. Maranata. Amém. Beethoven. Comentário, pergunta? Oi, gente, tudo bom? Paz. Bom, tá aberto aí para perguntas, né? Questionamentos aí acerca de tudo que o Mike está falando, né? O Espírito Santo está trazendo para nós através da vida dele. Eu tenho só uma pergunta, né? Em relação a esse governo, ao governo do Messias, na nossa vida como sacerdotes. Entendendo esse governo, vivendo esse governo, bom, aí fica muito difícil a gente andar dentro de uma estrutura rígida hoje, religiosa. Ou eu estou errado? Qual é a pergunta? Eu estou certo ou estou errado? Eu ouvi afirmação, eu não ouvi Eu estou pergunta. certo ou estou errado? Porque é difícil a gente... Não, é difícil a gente conceber essa ideia. Por tantos anos que a gente viveu dentro de uma, digamos assim, dentro de uma linha teológica. Eu vou dizer, a questão que, para mim, o que eu percebo é que a igreja se desviou do governo do Espírito Santo. Não é mais importante ouvir o Espírito Santo para nos conduzir, porque a gente não está envolvido na missão do Messias. Nós estamos envolvidos em algo que está aquém. Eu não estou dizendo que não tem nenhum valor os nossos ministérios, mas eu estou dizendo em muito para fazer muitas coisas que a gente faz, a gente acha que a gente é capaz. Agora, quando se trata de fazer a missão do Messias, eu não sou capaz de curar. Aquele poder vem do Senhor. Eu não sou capaz de ressuscitar os mortos. Aquele vem do Senhor. Então, eu vou ficar mais em coisas que eu sou capaz de fazer com um pouquinho de ajuda do Espírito Santo. Mas a igreja primitiva tinha uma dependência total do Espírito Santo. Hoje em dia, estruturas eclesiásticas têm se desviado disso. E eu não estou querendo, por favor, gente, eu não estou querendo aniquilar ninguém, eu não estou querendo desprezar ninguém, tá? Mas a gente precisa observar que Deus nos colocou num canto, tá? Deus nos encurralou. Nós estamos em 2020 com uma crise sanitária e nós, como igreja, em crise porque a gente não está com poder para curar essa enfermidade.
E nós somos o instrumento de Deus na Terra para curar os enfermos. É uma ordem, tá? Agora, permita-me, justamente para que ninguém aqui cubra do seu pastor ou cubra da sua denominação ou do ministério da qual você faz parte. Porque se você ouviu isso, você tem o mesmo Espírito Santo dentro de você que estava em Jesus. Então, você não precisa de permissão de ninguém para curar os enfermos, para continuar o ministério do Messias. Você precisa buscar isso. Tá? E o que eu estou fazendo, eu estou alinhando as coisas. Eu estou alinhando intercessão não com o nosso conforto, e sim com a missão do Messias, que é a observação logo no domingo sobre Lucas 11. Tá? Nós vamos alinhar essa oração com a missão do Messias. Tá? Então, não é culpa dos seus pastores, não é culpa dos seus professores de seminário. Eu recebi a mesma coisa. Eu falei para vocês a minha história justamente para vocês terem paciência e misericórdia de todo e qualquer pastor ou professor que não tem esse entendimento. Mike, eu vou dizer, eu era igual. Não era igual. E hoje em dia eu não alcancei aquilo que eu entendo que é o nível da palavra. Eu estou buscando. E estou buscando intensamente. Tá? Então, dentro disso, quando se fala, eu acho que nós podemos viver em paz com estruturas eclesiásticas, sejam elas denominações, sejam ministérios para-eclesiásticos, etc., etc. Eu não gostaria que alguém entendesse que eu estou querendo, ou com a minha palavra, incentivo alguma crítica ou rebelião. Tá? Eu vou dizer assim o que Deus falou comigo. Mike, você tem a mesma palavra que eles têm e você não viu isso. Você tem o Espírito Santo como professor e você não viu isso. Não culpa eles. Não culpa seus professores. Não culpa os pastores que vieram antes de você. Se eu estou fazendo uma restauração, estou fazendo algo novo, eu escolho a quem eu quero fazer, com quem eu quero fazer. Não, todos nós sabemos do Lutero, tá? Mas a reforma da igreja não é dos tempos de Lutero. A reforma da igreja é dos tempos de Apocalipse 2 e 3. Isso é muito importante, todo mundo vai entender. Jesus está chamando a igreja ao arrependimento desde os anos 68, 69, que é a data mais cedo que Apocalipse foi escrito. Tá? Alguns acham que foi no final dos anos 60, outros acham que foi no início dos anos 90. Mas vamos considerar as duas possibilidades. Então, Jesus está chamando a igreja ao arrependimento apenas 30 anos depois que a igreja nasceu, uma geração depois. Tá? Então, eu creio que não é para a gente ficar, e eu quero dar essa palavra, se eu puder colocar como palavra de sabedoria, não é para a gente ficar criticando. E sim, se eu estou vivendo isso, eu estou no momento de poder reconhecer é verdade ou não. E se eu posso buscar isso. Pode falar, eu não sei quem estava falando. Eu. Então, para nós, no nosso presente século, falta-nos um posicionamento. Seria isso, né? Porque a palavra está
para todos nós, e nós precisamos nos posicionar, então, como esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo adquirido. A gente mais que passou, então, do horário com relação a isso, né, pastor? É isso, né? Eu creio, sim, tá? Vamos dizer, o curto e grosso, ou uma outra maneira de falar, é exatamente isso. Tá? E isso, quando eu usei a palavra alinhamento, ou seja, esse é o padrão da palavra, está na hora da gente se posicionar em alinhamento com a palavra. Tá? Eu estou me esforçando para mostrar a base, justamente para que nunca mais a gente fique satisfeito com... Desculpa, eu vou falar uma coisa. Graças a Deus, nenhum de vocês mandou para mim aquela gravação do coral e orquestra africano do Pai Nosso. Graças a Deus, ninguém mandou as crianças fazendo uma apresentação do Pai Nosso, tá? Porque aí se mostra que não entendeu nada que eu estou ensinando, tá? Porque ao fazer isso, e permita-me me falar uma coisa, eu acho que há uma urgência, e agora eu estou passando o tempo. Minha esposa vai comentar depois, está vendo? Eu falei que você vai até as 9 horas. Uma coisa que eu aprendi como o líder do Ministério Casa de Davi. Deus nos deu canções temáticas daquilo que o Espírito Santo estava movendo naqueles dias. E por isso tinha um impacto no corpo de Cristo que tinha, a unção que tinha. Tá? E com isso, o Senhor me ensinou uma coisa muito interessante, que se a gente observar a adoração da igreja, podemos ouvir a voz do Espírito Santo em alguns temas. E eu não sei de vocês, mas agora eu estou sabendo, nos últimos 5 anos, tá? Eu estou sabendo de 5 versões do Pai Nosso. Além dessa da orquestra que todo mundo me mandou. Tá? Eu estou falando aquele Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja teu nome. E outros. Né? Eu estou sabendo de 5 versões. Algumas são traduzidas para português, outros não são traduzidos para português. Mas quando eu ouço isso, eu estou percebendo algo que o Espírito Santo está fazendo. A igreja está em adoração diante do Senhor, e adorando, e adorando, e adorando. E o Espírito Santo fala para a igreja assim, ó, espera, ora, interceda como Jesus ensinou. De repente, surge do nada, aí eu estava ensinando já 15 anos, mais de 15 anos, 20 anos, sobre isso que eu estou falando com vocês. E aí, de repente, surge 5 versões, no Brasil e fora do Brasil, do Pai Nosso. Eu estou ouvindo o Espírito Santo falar com a igreja, para, interceda, não é só para adorar, tem que interceder, interceda como Jesus ensinou. Então, eu vejo que há um momento, eu não gosto de falar urgência do Espírito Santo. Eu estou percebendo que o Espírito Santo está falando com a igreja sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça e obedeça. E eu creio que é por isso que Deus me deu um ensinamento sobre isso, para fundamentar
a nossa prática, né? Outra coisa, Hebreus fala que Jesus, na sua intercessão, gemia e clamava. Eu posso dizer para você, já preparando para domingo, Jesus gemia e clamava, fazendo essa oração. E eu creio que nós teremos também essa experiência pelo Espírito Santo. Outras perguntas? Alinhados, então? Espírito Santo, eu te peço, confirme tudo que veio do Senhor. Edifica-nos de dentro para fora. Leva-nos a uma prática logo de manhã, ao levantar, a começar simplesmente devagarinho, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Amém. Até domingo. Obrigado. Até domingo. Um abraço a todos. Boa noite, pastor Mike, impactada. Amém. Maravilha. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Aula maravilhosa. Eu estou no Amém. trabalho ainda, Paz estou do passando Senhor a roupa. todos. Deus abençoe. Abraço a todos. Tava Deus abençoe, catando. pastor Marcos. Obrigada. Deus Obrigada. abençoe, pastor Boa noite. Beethoven, Boa pastora noite, pastor Gláucia. Beethoven. Beijo para todos. Deus abençoe a todos. Obrigada por tudo. Deus Deus abençoe. Tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe. Deus Boa abençoe, pastor noite para Beethoven. você. Deus abençoe, As Nalva. gravações Deus novamente. preparado. Deus Deus abençoe. abençoe. Rapaz. Ó, cadê a pastora? Oi, Oi, Nalva. Ana aqui. Oi, Ana. Saudades, hein? Sorte, ela chegou e assistiu a aula todinha aqui. Pastor Iracema, a gente está vivendo eu não estou conseguindo mais funcionar, tá? Mas a gente está vivendo o Pai Nosso, né? Porque hoje todos os passos que a senhora estava falando, Deus estava ministrando, olha como é poderosa realmente a gente saber quem nós somos no mundo espiritual, né? Verdade, querida. Bom descanso aí para vocês. Boa noite, Chegou agora de Cláudia. viagem. Quantas horas de voo? 17? Acho que umas quase 20 horas. Quase 20 horas de voo. Chegou agora. Ela perdeu até a noção. Ai, que linda. Muito feliz que você está aí, viu? Eu também estou muito feliz. Deus abençoe. Beijo, Nalva. Deus abençoe teus dias aí, viu, querida? Boa noite, pastor Beethoven. Boa noite, gente. A paz, a glória está aqui, ó. Ei, pastora Gláucia. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, Beijo, gente. pastora Oi. A Ana falando com você. Oi. Beijo, pastora. Deus abençoe a senhora. Beijo na Bruna. Dagmar. Todo mundo, Cris, todo Beijo mundo. a todos. Sheila, Deus pastora abençoe. Olga, todo mundo. Renovo Rossana. para todos. Boa noite. Boa noite. Graça e paz, pastores. Deus Beijo, abençoe. Valéria. Beijo. Beijo, Valéria. Tchau, Bom gente. trabalho. Boa noite. Deus Deus abençoe. abençoe. Valeu a pena. Bom descanso para todos, em nome de Jesus. Boa Fiquem noite, em paz. Sim, a Deus vocês abençoe também. a todos. Amém. Boa noite, fica com Deus. Todos Glória a até Deus. domingo. A pastora Olga, boa noite. Deus abençoe. Tchau, pastor. Valéria, a paz. Ana Lúcia. Beijo a todos. Deus abençoe. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.